Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 10 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 8º. Estamos estudando sobre o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Vamos fazer a nossa prece de gratidão e não pule a prece. A prece é de fundamental importância para uma melhor compreensão do estudo. Então vamos envolver o nosso querido amigo Paulo, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus de Nazaré, graça te damos por essa oportunidade de estarmos aqui. Espiritualidade da casa, espiritualidade desta atividade, nos envolva com os vossos raios luminosos de luz, para que possamos melhor compreender os ensinamentos que serão aqui aclarados, que possamos interiorizá-los, que possamos ter a percepção melhor do que há tempos atrás. Espiritualidade bendita, espiritualidade amiga, espiritualidade da casa, Jesus de Nazaré. Envolva a todos nós com o vosso manto, especialmente a nossa irmã dirigente, para que possamos empreender nesse caminho com maior firmeza. Potencialize as nossas virtudes para que possamos ser o companheiro, para que possamos ser o auxiliador, para que possamos ser o divulgador dessa doutrina maravilhosa. Senhor Jesus, nos abençoe, hoje e sempre, e assim seja. Obrigada, Paulo. Então vamos nós continuar no ensaio teórico. E ele está falando sobre o sonambulismo ainda, tá? Voltando um pouquinho. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades de conhecimento. O que ele está querendo nos dizer aqui? Porque quando eu estou no transe sonambúlico, eu falo como personalidade ou como espírito? Como espírito. O fato de eu estar falando como espírito, isso quer dizer que eu tenho todo e o pleno acesso da minha vida, da minha condição espiritual? Não. Ainda assim é limitado. Eu tenho acesso? Tenho. Mas tenho totalmente acesso? Não. Obviamente que tem restrições. Por isso que ele diz, o espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e conhecimentos, segundo o grau de perfeição que haja alcançado. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais acesso ele tem à sua condição. Por quê, gente? É um prêmio? Não. É porque, de certa forma, quanto menos evoluído, mais enrolado nós somos e mais comprometimento nós temos. Então, imagina nós lembrarmos de tudo isso. Já um espírito nobre superior já não tem encrenca e já está resolvido. Por isso é que se tornou nobre, já não faz mais o mal, não tem do que se envergonhar. Então, na verdade, o não lembrar para nós é uma proteção divina. É uma proteção divina para nós não nos comprometermos ou não enlouquecermos. Ok? E é mais limitada ainda quando ligada à matéria, da qual sofre a influência, né? Quanto menos evoluído, mais denso o corpo físico, mais denso o corpo perispiritual e bem menos acesso eu tenho à minha condição espiritual, tá? Lembra sempre disso, gente. Quanto mais eu sou uma criatura moralizada, menos denso é o meu corpo perispiritual.
Se o meu corpo perispiritual ele é menos denso, mais acesso eu tenho à minha vida espiritual. Por que eu digo isso? Por que a gente aprende isso? Porque mesmo eu estando encarnado, eu não vivo uma vida próximo da animalidade. Eu vivo uma vida mais próximo da espiritualidade. Entende isso? Então, a nossa vida ela é muito mais próxima dos animais ou do que dos seres espirituais? Né? Comer, beber, dormir, procriar e trabalhar, os animais fazem isso. Então, a nossa atitude e as emoções que também os animais têm. As nossas emoções, elas estão até mesmo para proteger a nossa vida. E isso é algo que nós trazemos de forma ancestral. Mas até hoje a gente não despertou. A gente ainda está imbuído, desenvolvido só com as emoções. Pisa no teu pé, vem a emoção da raiva. Se tu te sente acuado, vem a emoção do medo. Né? Mas isso é necessário no reino animal até para eles se defenderem. A raiva, muitas vezes, aquele movimento de ira, é para eles se proteger. A do medo, para ele se proteger. Corre que lá vem um leão. Mas muitos de nós ainda estamos só envolvidos nisso. Então a gente está muito próximo da animalidade. Muito mais próximo da animalidade do que da espiritualidade. Logo, temos maior dificuldade de acessar a nossa essência espiritual. Entendeu? Essa é a causa pela qual a clarividência sonambúlica... O que é a clarividência sonambúlica? Eu estou no transe sonambúlico e estou enxergando como espírito. Eu tenho acesso ao mundo espiritual. Olha lá. Essa é a causa pela qual a clarividência sonambúlica não é universal e nem infalível. Olha só, o que diz? Essa é a causa pela qual a clarividência sonambúlica não é universal e nem infalível. Pode errar? Pode. E tem como enxergar tudo? Não. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e transformem em objeto de curiosidade e de experimentação. Quando eu uso a faculdade sonambúlica com o único propósito de curiosidade e de experimentação, a probabilidade de erro é maior ainda. No estado de desprendimento em que se acha, o espírito do sonâmbulo entra mais facilmente em comunicação com outros espíritos, encarnados ou não encarnados. O que ele quis dizer isso aqui? Encarnados ou não encarnados? Vamos dizer que eu esteja no transe sonambúlico, eu enxergo os espíritos que estão aqui nessa condição, que estão nesse ambiente, como eu também posso enxergar os espíritos daquelas pessoas que estão nesse momento dormindo e estão emancipadas. Por isso é que ele fala espíritos, tanto de encarnado quanto de desencarnado. Se eu estou encarnada, se eu estiver no processo de sono, eu posso me comunicar numa reunião mediúnica? Não esqueçam disso, gente. Encarnado também se comunica em reunião mediúnica. Para isso, ele precisa estar no estado de sono. Porque lembra, nós somos espíritos. Essa comunicação se estabelece pelo contato de fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. Então aqui ele está dizendo, como é que ocorrem as comunicações? Como é que eu me comunico com o espírito? Como é que o espírito se comunica comigo? Como é que ocorre o transe da psicofonia? Nunca é um espírito entrando no corpo de outro. Há uma combinação do fluido do espírito com o fluido do médium. E essa combinação é através do corpo perispiritual. O perispírito do espírito e o perispírito do médium. Eles entram em contato. Há uma combinação fluídica para que eu possa captar de forma bem ostensiva o pensamento dele. Difere da influência.
A influência é uma irradiação de pensamento, ela é mais sutil. No processo do transe, até para você ver, tem que haver uma combinação fluídica. Para você entrar no transe da psicofonia, tem que haver uma combinação fluídica. E tinha a irradiação do pensamento, eu tenho que estar em sintonia. Combinação fluídica não tem absolutamente nada a ver com condição moral do médium. Existem médios que têm uma capacidade de fazer várias combinações fluídicas com vários tipos de espíritos. Outros não têm uma variedade tão grande para fazer essa combinação. Difere. Então, isso não quer dizer, a pessoa diz, o fulano está dando comunicação só de espírito inferior, é porque ele é muito inferior. Não fale uma asneira dessa. Tá? Não é absolutamente nada disso. Porque Chico dava comunicação de espíritos sofredores. Agora, quando eu falo de combinação fluídica e quando eu falo de sintonia, eu estou falando de coisa diferente. Para eu estar em sintonia, eu penso como você pensa. Gostamos das mesmas coisas. E eu consigo rapidamente anuir e captar a tua influência. Vocês entenderam, gente? Ficou difícil? Eu tentei simplificar bem. Né? Então, eu tenho que me perguntar como médium, né? eu tenho que exercitar, né? Eu tenho a minha capacidade de combinação fluídica com vários níveis de espírito para se comunicarem. Como também eu tenho que estar me avaliando com quem que eu estou em sintonia. Quem são minhas companhias psíquicas. Ok? Estamos juntos? O sonâmbulo não tem, portanto, a necessidade de que o pensamento seja articulado por meio da palavra. Ele o sente e o adivinha. Então vamos lá, vamos pensar e vamos tentar. Quando a gente fala em transe mediúnico, as pessoas acham que o espírito desencarnado está transmitindo um vocabulário para o médium. Espírito não transmite palavras. Ele transmite pensamento. Pensamento é um vocabulário? Não. Vocabulário é um ser revestindo um pensamento. Então, é por isso que os espíritos, principalmente esses espíritos nobres, quando querem trazer lições, eles têm preferências por determinados médios. Que preferência é essa? Aqueles que tenham maior capacidade de interpretar o pensamento deles. Que tenham um bom vocabulário. Mas no livro dos espíritos ainda pergunta, no livro dos médios também. Eu tenho aqui um médio extremamente intelectual, mas infelizmente não é moralizado. E eu tenho um médium aqui que não tem uma intelectualidade. Não tem, mas é moralizado. Qual dos dois estaria mais apto a receber uma psicofonia de um espírito superior? O moralizado. Porque ele tem capacidade de entender o sentimento do amor que o intelectual não entende. Ele vai deturpar todo o pensamento do espírito. Agora imagina quando esse aqui, que se esforça, que é um ser moralizado, busca desenvolver a intelectualidade nessa encarnação, aí fica melhor ainda. Porque vai dificultar. Ele vai passar a mensagem por esse médium? Vai. Mas vai passar com toda... Não vai. Porque ele sabe que o médium é o quê? Limitado. De intelectualidade ele é limitado. Então vai ser mais restrita. Ficou claro? Ele, o médium, o sente e adivinha. Percebe. É o que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral que o envolve. Que atmosfera é essa moral que está o envolvendo? De que atmosfera que está sendo envolvido ele? Do espírito comunicante. Então, como ele capta o pensamento, é isso que ele vai chamar de uma atmosfera moral envolvendo, entendeu? Essa também é a razão pela qual o concurso de numerosos espectadores, principalmente de curiosos, mais ou menos malevolentes, prejudica de modo essencial
o desenvolvimento das faculdades que, a bem dizer, se recolhem sobre si mesma e só se desdobram com total liberdade no meio íntimo ou simpático. Então a gente vamos fazer aqui um estudo de mediunidade e vamos fazer a prática mediúnica aqui. Trazer uma mesa e vamos fazer algo bem público. Isso vai dar certo? Presta atenção. Do jeito que o médium ele está envolvido na atmosfera do espírito, que é a irradiação do pensamento, nós aqui todos juntos irradiamos pensamento? Vai atrapalhar? Então, quanto menor o grupo, melhor o resultado. Por isso que a prática mediúnica, ela jamais deve ser feita de forma pública. Qualquer centro espírita que faça atividade mediúnica pública mostra a sua ignorância perante a doutrina espírita. Porque todos nós irradiamos pensamento. E aí a gente atrapalha. Pensa uma pessoa falando. Agora pensa eu aqui, eu capto uma pessoa falando, beleza. Agora pensa eu aqui sentada e todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu vou ter dificuldade de entender? Posso truncar tudo? Pronto. Pensamento é isso, gente, é comunicação. Pensamento, ele não está restrito. Nós temos uma tendência atávica, né? Uma tendência do passado de repetir cultos. Então, às vezes eu vou para o centro espírita, eu vou para a reunião mediúnica e trato aquilo com tanto rococó, sabe? Não isso, não aquilo, não aquilo. Mas eu saio de lá, eu toco terror na minha vida. Tem um linguajar chulo, chamo palavrão, minha conversa dentro do lar é desagradável. Gente, isso é hipocrisia. A minha vibração que chega na reunião mediúnica é aquela que eu cultuei a semana inteira. Não tem como eu ficar caladinha lá e achar que tudo tá bom. Agora, obviamente, se eu tenho uma conduta moral, eu vou chegar, se lá fora eu não falo, dentro da reunião eu não vou falar também. Então isso é algo que tem que fazer parte da minha vida e não apenas do dia do trabalho. A gente quer ser santo no dia do trabalho e um capeta durante a semana. Isso não existe, gente. Ninguém muda a vibração assim. A pessoa que eu luto para ser dentro da instituição, eu tenho que ser no meu dia a dia. No livro Desobsessão, de André Luiz, psicografado pelo Valdo e o Chico Xavier, lá ele fala o que antecede a reunião. Então, normalmente, o que a gente faz na reunião mediúnica? A gente tem uma tendência de ler uma mensagem e comentar. Ele diz nem isso. Que deve ser feita leitura do Evangelho, uma leitura que vai de 15 minutos, e leitura de O Livro dos Espíritos, da parte terceira, que vai retratar as leis morais. Então, o terceiro livro de O Livro dos Espíritos e o Evangelho, ambos estão falando de Evangelho. Faça-se a prece e não abre nem para comentário. Entendeu? E é um livro que está esquecido. O nome é Desobsessão. Segue aquilo ali que a tua atividade vai ser boa. Falta. Lá ele pega pesado com falta. A falta de comprometimento. Então, devemos fazer reuniões públicas? Em hipótese alguma. Se pequeno já dá uma confusão, porque você está aqui dando comunicação e a outra está pensando o que vai fazer na casa dela quando chegar. E era o médium de apoio. Está apoiando o quê? Não está apoiando nada. Fale, filho. Às vezes tem espírito espedaçado. Você imagina isso? E a gente kkk. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas produz sobre ele, o médium, o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. O que ele está querendo dizer? Quando a sensitiva, o médium de psicofonia, ele está em transe, se alguém toca dela nesse momento, ela toma uma descarga elétrica, um choque enorme. Então não toque no médium quando estiver em transe. E ele diz que o médium sonambúlico, se ele está em transe e tem pessoas antipáticas presentes, antipática a ele, vibrando o contrário, é como se, ele diz, é como se ele também recebesse esse choque. Quando o médium sai das reuniões se sentindo mal-estar, uma dor de cabeça, que ele não sai legal, o grupo não está bem.
A gente pode sair com as impressões da última comunicação, mas emocionalmente, psicamente, a gente está bem. São coisas diferentes. Mas quando o médium começa a sair muito mal, o grupo está com problema. É por isso que reunião mediúnica é algo muito sério. Mas é algo que a gente precisa. Tu imagina, você é médica. Tu imagina tu entrar no centro cirúrgico sem ter feito as suas asepsias. E você imagina entrar no centro cirúrgico sem conhecer o que vai fazer. Você coloca em risco a vida do paciente. Não tem muita diferença, não. Por isso que Kardec fala do perigo. E do perigo é, inclusive, para a criatura que se coloca como trabalhador. Porque o que nós mais temos no movimento são trabalhadores de reunião mediúnica fascinados. Começa a se achar um espírito superior, começa a achar que as melhores comunicações vêm através dele, começa a ter a ideia de começar a publicar livros e pronto. Já começa a dizer tudo o que tem que acontecer no centro espírita, porque o mentor se comunica através dele. A pior coisa que tem é um médium fascinado. E tem muito. Mas por quê? Falta de estudo lá atrás, do grupo e dos médiuns. Por isso que Moisés proibiu que evocasse os espíritos. O sonâmbulo, ele vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito, ou seja, ele, e o seu corpo. Olha que coisa interessante. Ele se vê. Tu nunca teve o processo de desdobramento consciente? Que tu sai, tu olha, tu te vê e vê o corpo dormindo? É isso. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito, obviamente envolvido no seu corpo perispiritual, e o seu corpo. Eles são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência espiritual e a corpórea, confundidos, entretanto, pelos laços que os unem. Qual é o laço que os unem? Corpo perispiritual. Por que ele usa o termo laço, gente? Qual é a função do laço? Ligar, unir, amarrar. Então, o nome laço é algo metafórico, é a nível de comparação. O que me liga, eu espírito, ao meu corpo físico, é esse laço, é o corpo perispiritual. Por quê? Porque o espírito, ele não é absolutamente nada do fluido. Ele não é fluido universal. Ele não é feito disso. E o corpo perispiritual, ele é semimaterial. Ele tem parte desse fluido e tem parte desse espírito. E o corpo físico é 100% fluido. Então, o corpo perispiritual, ele está aí na condição de um intermediário. Porque ele tanto tem o que parece com o espírito, como ele tem com o que parece com a matéria. Então, é ele que linka os dois. Por quê? Porque o espírito não tem como atuar direto sobre a matéria. Ele precisa do intermediário, que é quem? Perispírito. Tá difícil, gente? É muita informação, né? Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação. Dessa situação o quê? Eu estou olhando para o meu corpo. E essa dualidade, corpo e espírito, faz que muitas vezes ele fale de si como se falasse de uma pessoa estranha. Quando nós estamos encarnados, eu penso como personalidade Conceição. Penso como personalidade Conceição. Quando eu estou no transe sonambúlico, que isso é uma mediunidade, isso não é comum, tá? Eu não penso mais como personalidade. Eu não penso mais como Conceição. Eu penso como espírito, ou seja, todas as conquistas que eu já tive, que eu tenho, que eu carrego, e que eu me identifico muito mais. Então é como se eu nem lembrasse da Conceição. Por exemplo, quando a gente desencarna, logo naqueles primeiros meses, dependendo da nossa evolução espiritual, a gente ainda fica meio choroso, meio ali, né? Ali as coisinhas da terra. Mas à medida que a gente vai tomando consciência do mundo espiritual e da nossa condição,
Isso melhora bastante. Porque agora a gente pensa como espírito, não pensa mais como aquela personalidade da mamãe, do papai. Entendeu? Porque a gente passa a ter a nossa consciência de espírito que somos, com as nossas existências, com as nossas conquistas, com os nossos amores que estão no mundo espiritual, que muitos não reencarnaram. Às vezes a gente acorda com uma saudade, a gente não sabe nem de quem. Porque muitos ficaram no mundo espiritual, torcendo pela gente. Às vezes arrancando cabelo também. Lá vai lá fazer tudo errado de novo, meu Deus, né? Olha, gente, eu vou te contar. Isso é para poucos, viu? Bora lá. É que ora é o ser corpóreo, ou seja, a personalidade, que fala ao ser espiritual. Ora é o ser espiritual que fala ao ser corpóreo. Então, nesse momento, é o ser corpóreo falando ao ser espiritual. Mas quando eu estou na condição de espírito, é o ser espiritual falando ao ser corpóreo. Que ele fala como espírito e não como personalidade. Mas é algo bem simples, né? É bem fácil de entender. É tão fácil que a gente se enrola. Quando eu estou na condição de espírito, eu estou limitada ao que eu aprendi nessa encarnação? Quando eu estou na condição de espírito, vamos dar exemplo. Se nessa encarnação aqui eu só sei falar português, tá? Mas na condição de espírito eu já vivi na França. Então logo eu vou falar só português, eu vou pensar só português, eu vou pensar também em francês. Vamos dizer que nessa encarnação eu seja analfabeto, não tenha conhecimento de nada nessa encarnação. Mas quando eu estou na condição de espírito, eu acesso uma encarnação que eu fui um cientista. Entendestes? Então eu na condição de espírito, como cientista, falando para esse ser personalidade que é um analfabeto. Entendeu? Então é o espírito falando com o corpo, quando eu estou na condição de espírito, e quando eu estou na condição de corpo, ou seja, lúcida, acordada e não emancipada, eu falo como um analfabeto. Nós vai, nós vem, nós pode, nós quer. Problema. Entendeu? Em cada uma de suas existências corpóreas, o espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiências. E ninguém adquire conhecimento deitado na rede, tomando água de coco, se balando aqui no Igarapé. A gente só adquire experiência e conhecimento na luta. Aprender dói. Experiência eu tenho que viver. Eu tenho que ir para a prática. Então ninguém evolui quieto. A gente só consegue burilar no buril. Pensa o buril ali na pedra. Fuja de descanso indevido. Em cada uma das suas existências corpóreas, o espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência. Esquece-os em parte, quando encarnado em matéria excessivamente grosseira. Mas, aí ele grifou, como o espírito recorda-se dela. Então, nessa encarnação eu posso não ter aprendido francês, mas quando eu desperto em espírito, eu falo francês. Então, tudo que nós aprendemos não perde, gente, fica gravado. Eu posso, numa encarnação, para desenvolver determinada virtude, estar limitado em alguma situação. Porque a gente sabe que quando a gente desenvolve a intelectualidade, a gente fica um ser muito besta. Quando a gente tem um título, a gente se torna pessoas extremamente orgulhosas e vaidosas. Então, às vezes, para a gente adquirir um pouco de humildade, a gente vem numa condição que a gente não tem acesso à intelectualidade. A gente vai fazer serviço mais simples para poder desenvolver e ter um tanto mais de humildade. Então, tudo depende da nossa necessidade de evolução. No nosso processo de aprendizagem, olha, a Conceição, um exemplo, ela é péssima em matemática, ela não aprendeu matemática. Você vai arrumar um professor para ela de quê particular? Então, ela vai ter que ser matriculada numa aula específica de matemática para ela aprender. Agora, avalie a nossa vida. A gente vem para a Terra, que é uma escola.
Se eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, porque eu não aprendi a humildade. Então, vai ser organizada uma encarnação inteira para eu exercitar essa matéria chamada humildade. Então, não existe, gente, uma regra. Todo mundo tem que passar por isso. Todo mundo terá que passar pela matéria que está precisando aprender. É isso. Tia, eu vou ter que vir na miséria? Depende. Porque uma coisa é você vir pobre, outra coisa é você vir na miséria. Miséria não é provação, é expiação. Entende? Então, isso depende. Para eu vir numa miséria... Olha, gente, eu aprontei, não foi pouco, não. Como também, se eu nasci na riqueza, não é porque eu sou quindim de Deus, não. É uma matéria que eu estou precisando aprender. E eu posso tirar um 0. Então, a gente perde o que aprendeu? Então, uma pessoa que não estudou, vai ver um médium sonambúlico. É um fenômeno anímico ou mediúnico nesse momento? Anímico, porque é a própria alma se comunicando. Aí ele começa a falar alemão. A pessoa que não estudou vai dizer, é um espírito falando por ele. E de repente pode ser o que? É um transe sonambúlico. Tia, como é que a gente pode saber? Se é uma personalidade que vai falar em alemão, se ela se comunicar várias vezes, vai sempre se comunicar da mesma forma. Logo, isso vai identificar que é a própria alma. E eu tenho como identificar isso em uma única vez? Óbvio que não. Cenas do próximo capítulo. Foi bom? Para você fixar a lição, escute novamente. Porque não tem como nós aprendermos ouvindo uma única vez, né? Eu já estou ouvindo isso há 30 anos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque quando eu estou no transe sonambúlico, eu falo como personalidade ou como espírito? Como espírito. O fato de eu estar falando como espírito, isso quer dizer que eu tenho todo e o pleno acesso da minha vida, da minha condição espiritual? Não, ainda assim é limitado. Eu tenho acesso? Tenho, mas tenho totalmente acesso? Não. Obviamente que tem restrições. Quanto mais evoluído o espírito, mais acesso ele tem à sua condição. Por quê, gente? É um prêmio? Não. É porque, de certa forma, quanto menos evoluído, mais enrolado nós somos e mais comprometimento nós temos. Então, imagina nós lembrarmos de tudo isso. Já um espírito nobre superior já não tem encrenca e já está resolvido. Por isso é que se tornou nobre, já não faz mais o mal, não tem do que se envergonhar. Então, na verdade, o não lembrar para nós é uma proteção divina. É uma proteção divina para nós não nos comprometermos ou não enlouquecermos. Quanto menos evoluído, mais denso o corpo físico, mais denso o corpo perispiritual e bem menos acesso eu tenho à minha condição espiritual. Tá? Lembra sempre disso, gente. Quanto mais eu sou uma criatura moralizada, menos denso é o meu corpo perispiritual. Se o meu corpo perispiritual ele é menos denso, mais acesso eu tenho à minha vida espiritual. Por que eu digo isso? Por que a gente aprende isso? Porque mesmo eu estando encarnado, eu não vivo uma vida próximo da animalidade. Eu vivo uma vida mais próximo da espiritualidade. Então, a nossa atitude e as emoções que também os animais têm.
As nossas emoções, elas estão até mesmo para proteger a nossa vida. E isso é algo que nós trazemos de forma ancestral. Mas até hoje a gente não despertou. A gente ainda está imbuído, envolvido só com as emoções. Pisa no teu pé, vem a emoção da raiva. Se tu te sente acuado, vem a emoção do medo. Né? Mas isso é necessário no reino animal até para eles se defenderem. A raiva, muitas vezes, aquele movimento de ira, é para ele se proteger. A do medo, para ele se proteger. Corre que lá vem um leão. Mas muitos de nós ainda estamos só envolvidos nisso. Então a gente está muito próximo da animalidade, muito mais próximo da animalidade do que da espiritualidade. Logo, temos maior dificuldade de acessar a nossa essência espiritual. O que é a clarividência sonambúlica? Eu estou no transe sonambúlico e estou enxergando como espírito. Eu tenho acesso ao mundo espiritual. Quando eu uso a faculdade sonambúlica com o único propósito de curiosidade e de experimentação, a probabilidade de erro é maior ainda. Não esqueçam disso, gente. Encarnado também se comunica em reunião mediúnica. Para isso, ele precisa estar no estado de sono. Porque lembra, nós somos espíritos. Então aqui ele está dizendo, como é que ocorrem as comunicações? Como é que eu me comunico com o espírito? Como é que o espírito se comunica comigo? Como é que ocorre o transe da psicofonia? Nunca é um espírito entrando no corpo de outro. Há uma combinação do fluido do espírito com o fluido do médium. E essa combinação é através do corpo perispiritual. O perispírito do espírito e o perispírito do médium. Eles entram em contato, há uma combinação fluídica para que eu possa captar de forma bem ostensiva o pensamento dele. Difere da influência. A influência é uma irradiação de pensamento, ela é mais sutil. No processo do transe, até para você ver, tem que haver uma combinação fluídica. Para você entrar no transe da psicofonia, tem que haver uma combinação fluídica. E tinha a irradiação do pensamento, eu tenho que estar em sintonia. Combinação fluídica não tem absolutamente nada a ver com condição moral do médium. Existem médios que têm uma capacidade de fazer várias combinações fluídicas com vários tipos de espíritos. Outros não têm uma variedade tão grande para fazer essa combinação. Difere, então isso não quer dizer, a pessoa diz, o fulano está dando comunicação só de espírito inferior, é porque ele é muito inferior, não fale uma asneira dessa, tá? Não é absolutamente nada disso, porque Chico dava comunicação de espíritos sofredores. Agora, quando eu falo de combinação fluídica e quando eu falo de sintonia, eu estou falando de coisa diferente. Para eu estar em sintonia, eu penso como você pensa. Gostamos das mesmas coisas. E eu consigo rapidamente anuir e captar a tua influência. Então, eu tenho que me perguntar como médium, né? Eu tenho que exercitar, né? Eu tenho a minha capacidade de combinação fluídica com vários níveis de espírito para se comunicarem. Como também eu tenho que estar me avaliando com quem que eu estou em sintonia. Quem são minhas companhias psíquicas. Espírito não transmite palavras, ele transmite pensamento. Espírito não transmite palavras, ele transmite pensamento. Então, é por isso que os espíritos, principalmente esses espíritos nobres, quando querem trazer lições, eles têm preferências por determinados médios. Que preferência é essa? Aqueles que tenham maior capacidade de interpretar o pensamento deles. Que tenham um bom vocabulário. Mas eu tenho aqui um médium extremamente intelectual, mas infelizmente não é moralizado. E eu tenho um médium aqui que não tem uma intelectualidade, não tem, mas é moralizado. Qual dos dois estaria mais apto a receber uma psicofonia de um espírito superior? O moralizado.
Porque ele tem capacidade de entender o sentimento do amor que o intelectual não entende. Ele vai deturpar todo o pensamento do espírito. Agora imagina quando esse aqui, que se esforça, que é um ser moralizado, busca desenvolver a intelectualidade nessa encarnação, aí fica melhor ainda. Do jeito que o médium ele está envolvido na atmosfera do espírito, que é a irradiação do pensamento, então quanto menor o grupo, melhor o resultado. Por isso que a prática mediúnica ela jamais deve ser feita de forma pública. Qualquer centro espírita que faça atividade mediúnica pública mostra a sua ignorância perante a doutrina espírita. Porque todos nós irradiamos pensamento. Pensamento é isso, gente, é comunicação. Pensamento, ele não está restrito. Então, às vezes eu vou para o centro espírita, eu vou para a reunião mediúnica e trato aquilo com tanto rococó, sabe? Não isso, não aquilo, não aquilo. Mas eu saio de lá, eu toco terror na minha vida. Tem um linguajar chulo, chamo palavrão, minha conversa dentro do lar é desagradável. Gente, isso é hipocrisia. A minha vibração que chega na reunião mediúnica é aquela que eu cultuei a semana inteira. Não tem como eu ficar caladinha lá e achar que tudo tá bom. Agora, obviamente, se eu tenho uma conduta moral, eu vou chegar, se lá fora eu não falo, dentro da reunião eu não vou falar também. Então isso é algo que tem que fazer parte da minha vida e não apenas do dia do trabalho. A gente quer ser santo no dia do trabalho e um capeta durante a semana. Isso não existe, gente. Ninguém muda a vibração assim. A pessoa que eu luto para ser dentro da instituição, eu tenho que ser no meu dia a dia. No livro Desobsessão, de André Luiz, psicografado pelo Valdo e o Chico Xavier, lá ele fala o que antecede a reunião. Que deve ser feita leitura do Evangelho, uma leitura que vai de 15 minutos, e leitura de O Livro dos Espíritos, da parte terceira, que vai retratar as leis morais. Faça-se a prece e não abre nem para comentário. Quando o médium sai das reuniões se sentindo mal-estar, uma dor de cabeça, que ele não sai legal, o grupo não está bem. A gente pode sair com as impressões da última comunicação, mas emocionalmente, psicamente, a gente está bem. São coisas diferentes. Mas quando o médium começa a sair muito mal, o grupo está com problema. É por isso que reunião mediúnica é algo muito sério. Por isso que Kardec fala do perigo. E do perigo é inclusive para a criatura que se coloca como trabalhador, porque o que nós mais temos no movimento são trabalhadores de reunião mediúnica fascinados. Começa a se achar um espírito superior, começa a achar que as melhores comunicações vêm através dele, começa a ter a ideia de começar a publicar livros e pronto. Já começa a dizer tudo o que tem que acontecer no centro espírita, porque o mentor se comunica através dele. A pior coisa que tem é um médium fascinado. E tem muito. Mas por quê? Falta de estudo lá atrás, do grupo e dos médiuns. Por isso que Moisés proibiu que evocasse os espíritos. O que me liga, eu espírito, ao meu corpo físico, é esse laço, é o corpo perispiritual. Por quê? Porque o espírito, ele não é absolutamente nada do fluido. Ele não é fluido universal. Ele não é feito disso. E o corpo perispiritual, ele é semimaterial. Ele tem parte desse fluido e tem parte desse espírito. E o corpo físico é 100% fluido. Então, o corpo perispiritual, ele está aí na condição de um intermediário. Porque ele tanto tem o que parece com o espírito, como ele tem com o que parece com a matéria. Então é ele que linka os dois. Por quê? Porque o espírito não tem como atuar direto sobre a matéria. Ele precisa do intermediário, que é quem? Perispírito. Quando nós estamos encarnados,
eu penso como personalidade Conceição. Penso como personalidade Conceição. Quando eu estou no transe sonambúlico, que isso é uma mediunidade, isso não é comum, tá? Eu não penso mais como personalidade. Eu não penso mais como Conceição. Eu penso como espírito, ou seja, todas as conquistas que eu já tive, que eu tenho, que eu carrego, e que eu me identifico muito mais. Então é como se eu nem lembrasse da Conceição. Por exemplo, quando a gente desencarna, logo naqueles primeiros meses, dependendo da nossa evolução espiritual, a gente ainda fica meio choroso, meio ali, né? Ali as coisinhas da terra. Mas à medida que a gente vai tomando consciência do mundo espiritual e da nossa condição, isso melhora bastante. Porque agora a gente pensa como espírito, não pensa mais como aquela personalidade da mamãe, do papai. Entendeu? Porque a gente passa a ter a nossa consciência de espírito que somos, com as nossas existências, com as nossas conquistas, com os nossos amores que estão no mundo espiritual, que muitos não reencarnaram. Às vezes a gente acorda com uma saudade, a gente não sabe nem de quem, porque muitos ficaram no mundo espiritual, torcendo pela gente. Ninguém adquire conhecimento deitado na rede, tomando água de coco, se balando aqui no Igarapé. A gente só adquire experiência e conhecimento na luta. Aprender dói. Experiência eu tenho que viver, eu tenho que ir para a prática. Então ninguém evolui quieto. A gente só consegue burilar num buril. Pensa o buril ali na pedra. Fuja de descanso indevido. Nessa encarnação eu posso não ter aprendido francês, mas quando eu desperto em espírito, eu falo francês. Então tudo que nós aprendemos não perde, gente, fica gravado. Eu posso numa encarnação, para desenvolver determinada virtude, está limitado em alguma situação. Porque a gente sabe que quando a gente desenvolve a intelectualidade, a gente fica um ser muito besta. Quando a gente tem um título, a gente se torna pessoas extremamente orgulhosas e vaidosas. Então, às vezes, para a gente adquirir um pouco de humildade, a gente vem numa condição que a gente não tem acesso à intelectualidade. A gente vai fazer serviço mais simples, para poder desenvolver e ter um tanto mais de humildade. Então, tudo depende da nossa necessidade de evolução. A gente vem para a Terra, que é uma escola. Se eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, porque eu não aprendi a humildade. Então, vai ser organizada uma encarnação inteira para eu exercitar essa matéria chamada humildade. Então não existe, gente, uma regra. Todo mundo tem que passar por isso. Todo mundo terá que passar pela matéria que está precisando aprender. Uma coisa é você vir pobre, outra coisa é você vir na miséria. Miséria não é provação, é expiação. Então isso depende. Para eu vir numa miséria, olha, gente, eu aprontei, não foi pouco não. Como também se eu nasci na riqueza, não é porque eu sou o quindim de Deus, não. É uma matéria que eu estou precisando aprender. E eu posso tirar um 0. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Muito obrigada, Senhor. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas.
Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.